Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para o assinante que ligou agora, o programa tem hoje como convidado o deputado Arthur Bruno, vice-líder da bancada do PT na Assembleia, e para debater com ele os professores Roberto Martins Rodrigues e Francisco Moreira. E eu queria começar o programa, deputado Arthur Bruno, pedindo que o senhor coloque nesse instante para o nosso assinante qual é o significado, ou quais os significados, se for o caso, dessas declarações da prefeita Luiziane Lins. Do ponto de vista político, eleitoral e partidário, a prefeita está absolutamente correta ao fazer as afirmações que fez. Afinal de contas, a política poderá levá-la, nesse instante, a não mais continuar com essa aliança ao lado do governador, se as circunstâncias assim a impelirem, digamos assim. Entretanto, a prefeita fez uma afirmação que nos parece que tem um outro significado. Quando ela diz, desde já aviso, se o partido tiver que apresentar um candidato, não serei eu a pessoa quem vai enfrentar o governador. Não disse com essas palavras, mas este é o sentido. Qual é a sua interpretação para essa posição anunciada pela prefeita? Bem, Arnaldo, é um prazer estar aqui com você, com o Moreira, com o Roberto, com os telespectadores. A entrevista da prefeita Luiziane Lins, ela pode ter tido várias interpretações e, evidentemente, cada um interpreta trazendo para um determinado quadro político ou outro. Na verdade, a prefeita Luiziane Lins, ela fez uma análise de cenários para as eleições de 2010. Evidentemente que a eleição de 2010 ela estará muito imbrincada com a eleição presidencial. Nós não podemos separar a eleição de governo do Estado da eleição para presidente da República. O nosso partido, o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula, nós temos uma tese. É preciso que a candidata, o candidato a presidente da República, sustente uma tese, uma linha que seria a continuidade, o aprofundamento das reformas políticas, econômicas, culturais que o presidente Lula está liderando. Portanto, nós defendemos um palanque único para nós termos força de enfrentar a oposição. Nós não podemos subestimar a candidatura de Serra ou de Aécio Neves. O PSDB terá uma candidatura extremamente forte e a nossa tese é, portanto, que aqueles que estão no governo Lula, que dão sustentação política, deveremos estar todos com uma candidatura e o presidente, como líder maior desse processo, já escolheu a candidata ratificada pelo PT, que é a ministra Dilma Rousseff. Então, essa é a nossa tese. Evidentemente que nós queremos... o PT não leva nem em conta as candidaturas Marina Silva, Ciro Gomes, o senhor só citou duas, Serra e Aécio. Claro que essas outras são subestimadas? Não, claro. Veja, o PSB está no nosso governo, está presente, tem ministérios, tem um papel importante. O próprio deputado federal Ciro Gomes, ele é muito valorizado pelo presidente Lula, recentemente, inclusive, esteve aí no Nordeste, fazendo visitas às obras importantes, que inclusive teve um papel decisivo do ministro, que é a transposição das águas do São Francisco. Lula valoriza muito o Ciro Gomes. Agora, nós queremos Ciro Gomes no palanque de Dilma, fazendo a campanha de Dilma, porque a nossa tese é que temos que ter uma candidatura do governo para enfrentar a oposição. Então, a Dilma já esteve com o PCdoB garantiu o apoio, PDT também, o PMDB da mesma forma, e queremos também o PSB nesse palanque. Evidentemente que o deputado federal Ciro Gomes é um homem que tem um trabalho não só no Ceará, mas em nível nacional, é um quadro preparado, é um quadro experiente, foi prefeito, foi governador, ele tem todo o direito de ser candidato a presidente. No entanto, eu não aposto nessa possibilidade. Eu acho que ele vai em frente, colocando o nome, isso é importante no processo político eleitoral, mas ele tem um problema. Ele não tem palanque nos estados, ele tem pouquíssimo tempo de televisão, eu não acredito que ele seja candidato a presidente da República. Até porque, por exemplo, ele acabou transferindo o título para São Paulo. Ele analisa, tenho certeza, com profundidade a possibilidade dele sair candidato a governador de São Paulo. Agora, o que é que a prefeita disse? Ora, se o Ciro sai candidato a presidente, com todas essas questões que nós colocamos anteriormente, o Ceará precisa de um palanque para Dilma, o PT precisa de um palanque para Dilma. E aí há uma dificuldade concreta, não é? O Cid fará a campanha de Ciro,
e nós faremos a campanha de Dilma. E, ao mesmo tempo, estaremos juntos no palanque de Cid. Isso é muito complicado politicamente. Mas ela também deixou claro na entrevista que a prioridade do PT, nós estamos trabalhando, é para apoiar Cid Gomes para a sua reeleição. Por quê? Porque concordamos com este governo. Fazemos críticas pontuais, é preciso aperfeiçoar o governo de Cid Gomes, mas no grosso, no geral, nós apoiamos e achamos que grandes mudanças estão sendo feitas no Ceará, que nós concordamos. Então, a nossa prioridade é apoiar a reeleição de Cid Gomes e trabalharemos muito para trazer Ciro para o palanque de Dilma Rousseff em nível nacional. Professor Moreira, como cientista político e, portanto, um observador privilegiado dessas questões, para complicar mais ainda esta aliança, o PSDB acaba de anunciar, também, na semana que passou, que estará no palanque do governador Cid Gomes para a sua reeleição. PSDB, que, diga-se de passagem, já participa do governo atualmente com as restrições que se lhe faz o PT. Né? Ou seja, esse é mais um elemento complicador aí nesta aliança. Na perspectiva do que disse a prefeita Luiziane Lins, qual é o significado disso, do ponto de vista político e eleitoral? Olha, o PSDB participa do governo desde o primeiro dia, praticamente, né? Quer dizer, na medida em que o Cid convocou 2 quadros do PSDB para o governo, né? Logo na formação do governo, né? E o PSDB, no atual quadro político, ele não tem muita saída, quer dizer, porque um dos seus principais atores políticos, no caso o senador Tasso Gereissati, ele não demonstrou até agora, né, que estaria disposto a se sacrificar, né, numa candidatura ao governo do Estado, no sentido de ajudar o seu partido realmente a formar, né, ou a eleger a base, a sua base estadual. Moreira, né? você me permite um adendo? Pois não. Nesse caso aí da menção ao Tasso, ainda há outro aspecto, é que o Tasso não gosta do Serra. Por mais partidário que ele seja, por mais líder do PSDB que ele seja, mas ele já mostrou isso na prática, não votando no Serra quando ele foi candidato a presidente da República. E tem outros ingredientes. Então ele não vai se candidatar ao governo, porque ele teria dificuldade de ir para o palanque do Serra. Ele não vai. Mas aí evidencia também uma certa precipitação, no mínimo, do líder da bancada do PSDB ao anunciar esse apoio ao governador Cid Gomes, porque o PSDB terá candidato à presidência da República. Mas não terá governador. E com Tasso ou sem Tasso, quem vai montar esse palanque, que ele obrigatoriamente, como a prefeita acaba de dizer, terá que ter aqui? E tem alguns ingredientes que, quer dizer, em política, às vezes um pequeno, né? Houve quem saiu em defesa, principalmente do Ciro, quando a Luiziane, né? A Tânia Gurgel. A Tânia Gurgel. Então, quer dizer, PSDB. Você vai pegando, montando os pequenos, né? Juntando os pequenos pedacinhos da coisa, vai se configurando um quadro aí, né? O próprio Tasso já saiu elogiando o Ciro e tal. Então, o quadro, as coisas ainda não se definiram na verdade, né? E principalmente com relação ao Ceará. Todo mundo, né, e todos nós aqui já colocamos isso de certa forma, que a eleição do Cid Gomes é tranquila. Uma candidatura dele à reeleição, ele teria no atual momento, né, se nem uma turbulência muito grande acontecer no estado do Ceará, ele estaria reeleito. Agora, como o PSDB, por exemplo, vai sair nesse quadro, é muito difícil ainda da gente apontar. Eu acho que a complicação é para o PSDB. Perfeitamente. O Cid não. Ele tira isso de letra. Perfeito. Porque ele quer a maior aliança possível, né? E o PT, embora tenha ojeriza ao PSDB, tenha alergia ao PSDB, mas ele sabe perfeitamente, ele não vai hostilizar o ingresso, ou melhor, a manutenção do PSDB, onde ele já está. O PT não hostiliza nem o Bismarck, nem o Marcos Carlos.